Que a graça de Jesus possa tocar o seu coração. Que prazer estarmos juntos para meditarmos na sagrada palavra que Deus tem deixado a cada um de nós. Que o Espírito de Jesus possa abrir os seus olhos, inclinar o seu coração na direção da sua palavra nesse dia, para que a nossa vida, a minha vida e a sua vida seja direcionada pela palavra do Senhor. Nós temos entendido, conforme Paulo nos ensina, que a Escritura é repleta de histórias e exemplos de como viver a fim de agradar ao Senhor, mas também daquilo que não devemos fazer a fim de entristecer o seu coração. E temos extraído lições tão importantes aqui na vida e na história desse homem chamado Jonas. Eu convido você nesse dia, por favor, a abrir comigo a sua Bíblia em Jonas capítulo 3, verso 1, e assim diz a palavra do Senhor. Jonas capítulo 3, verso 1. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. O problema de Jonas não era um problema teológico, o problema de Jonas não era um problema de relacionamento com Deus, ele tinha um relacionamento aberto. O seu problema era um problema existencial. Jonas levava uma profunda mágoa, uma raiva no seu coração a respeito dos ninivitas, que foram usados várias e várias vezes por Deus para destruir o reino do norte, reino esse que Jonas fazia parte por causa da rebelião do coração do rei de Israel e do seu povo. Jonas via na sua desobediência uma oportunidade, quem sabe, de se vingar desse povo que havia destruído tantas vezes a sua nação e, quem sabe, até mesmo matado os seus avós, quem sabe os seus próprios pais. Mas Deus queria tratar com o coração do profeta. E é por isso que Deus envia a ele a sua palavra. Porque quando Deus quer tratar conosco, Deus nos envia a palavra. E nós podemos proceder de 2 maneiras em relação à palavra de Deus. Podemos obedecê-la, e se obedecermos, veremos Deus agir em favor da sua palavra nas nossas vidas. E se nós a desobedecermos, veremos Deus agir em favor da sua palavra contra as nossas vidas. É interessante que Jonas escolhe a desobediência. E por isso, ele acaba sendo lançado ao mar, e a Bíblia diz que no ventre de um grande peixe, ele clama, ele suplica por misericórdia. E a Bíblia diz que Deus ouve a sua oração. Deus ouve a oração de Jonas, e então esse grande peixe o leva ao local da obediência, ele é cuspido na praia de Nínive. E a Bíblia diz que ali, então novamente a palavra de Deus é dirigida a ele: Jonas, entra na cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu lhe darei. E sabe o que é impressionante? O impressionante é que Jonas decide obedecer a palavra de Deus. Mas será que essa obediência é integral? Será que a obediência de Jonas é completa, é espontânea, é voluntária? Olha, o pastor Márcio costuma dizer que 99% de obediência é igual a desobediência. 99% de dedicação a Deus é igual a desobediência. E parece que é um pouquinho disso que a gente vê em Jonas. Parece que a gente vê nele disposição externa para obedecer a Deus, mas não vemos disposição interna. E por que eu posso dizer isso? Em primeiro lugar, porque o texto diz que Nínive era uma cidade grande, era necessário 3 dias para percorrer a cidade. E Jonas fez isso em quanto tempo? Em apenas um único dia. É mais ou menos como se Deus tivesse dito assim para Jonas: olha, Jonas, entra na cidade, prega. E Jonas, ao invés de passar pela cidade por 3 dias pregando arrependimento, ele fizesse isso correndo, né? Como se ele dissesse assim: olha, gente, o juízo está vindo, e saísse correndo para que as pessoas ouvissem a mensagem, mas não a ouvissem de forma clara. O impressionante é que a palavra de Deus é tão poderosa que, mesmo quando pregada de forma incorreta, assim, no sentido de não pregada assim com vivacidade, com interesse, ainda assim a palavra de Deus surtiu efeito.
Porque o poder da palavra não está na eloquência, na capacidade do pregador. O poder da palavra está no caráter daquele que fala a palavra, do próprio Deus que profere a sua palavra. Mas eu poderia dizer que o coração de Jonas não estava inclinado a obedecer a Deus, porque diante do arrependimento de uma cidade, Jonas ficou indignado. A Bíblia diz que Jonas pregou, gente, um sermão mal pregado. A palavra de Deus foi proclamada por ele de forma bem mal proclamada, né? Aquilo que deveria ter sido feito em 3 dias foi feito apenas em 1. Jonas quase que passou a cidade toda correndo. Mas a Bíblia diz que ao invés de Jonas se alegrar com o arrependimento de uma cidade, ele se entristeceu. Tente imaginar isso. Eu gosto de pensar que se eu pregasse um sermão que Belo Horizonte todo se convertesse em apenas um único dia, eu ficaria maravilhado. Mas Jonas é um profeta ao avesso. Ele é um profeta que prega para que as pessoas não se arrependam. Ele é um profeta que prega e se entristece quando alguém responde positivamente ao apelo da sua mensagem. Jonas ficou entristecido e isso mostra que o coração dele não estava completamente inclinado, não estava completamente satisfeito naquilo que o próprio Deus estava fazendo. Ele se entristeceu, ele ficou indignado, ele disse: olha Deus, que absurdo, que coisa terrível. Eu sabia que se eu pregasse o povo se arrependeria, eu sabia que se eu pregasse as pessoas elas inclinariam o coração delas na direção da tua voz. Jonas obedeceu, mas não obedeceu inteiramente. Jonas obedeceu, mas não obedeceu de todo o coração. Parece que não era Nínive apenas que precisava de ouvir a palavra de Deus, mas Jonas precisava. Mais do que os ninivitas, o próprio profeta precisava desse encontro com essa cidade para que o coração dele também pudesse se arrepender e pudesse ser tratado por Deus. O interessante é pensar que depois de toda essa situação, o coração de Jonas foi trabalhado. O coração de Jonas foi restaurado. E por que eu posso dizer isso? Porque é o próprio Jonas que nos escreve o seu livro. É o próprio Jonas que nos escreve essa mensagem. Como se Jonas estivesse dizendo: olha gente, um dia o meu coração estava amargurado por causa de tanta dor que eu havia sofrido, tanta dor que havia sido causada a mim e ao meu povo. E eu recebi uma palavra de Deus e a princípio eu decidi desobedecer essa palavra. Não porque não conhecesse a Deus, não porque não tivesse um relacionamento com Deus. Não, eu desobedeci a palavra porque eu tinha uma mágoa, eu tinha uma raiva. E eu queria na minha desobediência de alguma forma suprir essa raiva, suprir esse desejo terrível que estava no meu coração. Mas Deus enviou a mim a sua palavra e quando eu desobedeci, Ele me fez, ainda assim, viver a sua palavra, me enviando para Nínive através de um peixe. E ali eu entrei na cidade e preguei a mensagem de Deus assim, bem mal pregada. Mas o poder da palavra tocou o coração daquelas pessoas. E eu então fiquei ali entristecido. Deus fez uma planta nascer que cobriu a minha calvície enquanto estava ali sendo fustigado pelo sol. E eu fiquei indignado com Deus quando Ele fez aquela planta morrer, trazendo salvação para o povo. Mas no final de todas as coisas, Deus me mostrou que as pessoas eram mais importantes do que aquela planta. E então eu me arrependi e quebrantei o meu coração. Que nesse dia o meu coração e o seu também seja quebrantado pela poderosa palavra de Deus e a nossa vida possa ser transformada. Que Deus te abençoe. Se Deus quiser, nos encontramos amanhã mais uma vez para mais um encontro aqui no Profetizando Vida. Até lá, Deus te abençoe. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.